Qual é o tempo que você acha interessante planejar para você dizer a melhor estrutura, pelo que você está me apresentando, de investimento que você quer fazer patrimonial aqui, pode ser planejado? Qual é o tempo que você acha suficiente para isso? Seria interessante. Tudo depende de qual planejamento nós estamos falando, né? Então, uma coisa que eu faço muito é o planejamento pré-imigratório. Por que eu preciso me planejar antes de mudar para os Estados Unidos? Justamente devido a essas diferenças de tributação. Então, aqueles que recebem dividendos no Brasil sabem que aqui não tem nenhum tributo. Nos Estados Unidos, os dividendos são tributados. Então, a empresa paga lá o seu imposto e você distribui sem nenhum encargo na pessoa física. Então, para o planejamento pré-imigratório, eu recomendo pelo menos 1 ano. Por que 1 ano? Porque a pessoa vai estar também falando de visto, ela vai estar se preparando para a mudança, tanto na questão de imóvel, escola para os filhos, etc. e etc. E eu preciso analisar a fundo a estrutura Brasil, porque na maioria dos casos, para você se mudar para os Estados Unidos e não sofrer nenhum impacto fiscal e não ser bitributado, eu tenho que mudar a estrutura Brasil também. Então, muitas vezes nos Estados Unidos a gente faz isso com uma certa facilidade, mas aqui no Brasil a gente conhece a burocracia e isso a gente não consegue fazer com o mesmo tempo que a gente consegue executar lá. No caso de uma empresa que ela quer levar os seus investimentos para lá, ou até mesmo aquela empresa que ela quer abrir nos Estados Unidos. Tem muita gente que tem a ideia, pensa e fala, abre empresa. E não pensou planejamento, quanto precisa de cash flow, quanto ela vai precisar investir, quanto tempo ela aguenta com o dinheiro dela. Quantas empresas, gente, eu abro nos últimos 20 anos? Sei lá, por ano, 1.000 empresas, 1.500 empresas, 70% dessas empresas fecham. Porque não existe planejamento. Então, não adianta você ter ideia, você tem que entender ideia e o que você vai fazer para manter. E a persistência, que é uma coisa que muita gente não tem, porque ela sonha, aí ela quer colocar em prática, e aí passa 2, 3 meses, 1 ano, não deu certo, vou fechar, vou pular para outro. Não dá certo. Eu não conheço, nesses 20 anos, nenhuma história de uma empresa que 1 ano começou a ganhar muito dinheiro, o dono ficou rico e a coisa ficou linda. Não. A gente sabe, nós empresários sabemos, que é pelo menos 5 anos para você começar a ver o sucesso da empresa. Existem umas empresas, né, que se destacam no mercado muito rapidamente, mas com certeza por trás teve um trabalho muito bem feito. Entendi, muito bacana. E essas estatísticas de nascer e morrer cedo é uma situação que a gente convive aqui no Brasil, não no caso do fim do planejamento patrimonial, mas de operação. A estatística da morte nos 2 primeiros anos e meio é muito alta também. Mas, num caso de uma empresa patrimonial, talvez, nesse caso especificamente, é mais por não entender ou não planejar e acabar fazendo o investimento de forma errada. Eu acho que, num caso desse, você deve ter um time para poder se assessorar de pessoas que digam qual é o melhor caminho. E, principalmente, se você tem, eu vou fazer investimento patrimonial e penso em gerar ativos, como comprar, vender, ou penso em fazer imóveis para locação, que são atividades distintas, qual é o melhor caminho e que investimento fazer em qual tipo de empresa, seja uma LLC, seja na corporation, como você falou, até para poder tirar o melhor benefício tributário. Com certeza, né, Flávio? Porque quando você vai iniciar uma empresa, tem que pensar todos os seus custos organizacionais para abertura, aí você tem que pensar no dia a dia dos seus primeiros 3 meses, que normalmente você não vai estar cheio de clientes ou não vai estar vendendo o seu produto como você espera. O planejamento em relação, que você me perguntou, você recomenda o financiamento? Eu muitas vezes recomendo o financiamento, porque com os juros tão baixos, é uma forma de você adquirir patrimônio, sempre lembrando, nunca vai exceder, o seu passivo nunca pode ser maior que o seu ativo. Existe uma regra econômica e contábil que diz que você tem que ter 30% de passivo e 70% de ativo. Eu ainda acho que a gente poderia ser um pouquinho mais rude, vamos dizer, 20% de passivo, 80% de ativo, que seria o ideal. É o ideal. Eu não estou dizendo que todos têm isso, mas isso é um momento que você vê sua empresa e sua vida saudável. Então, você tem um patrimônio maior do que você deve e você tem tranquilidade.